para essa menininha de Deus falando Recording is assim: on. passa. Opa, tá começando a gravação. Quase que eu falei assim: passa, porque essa vai ser difícil. Meninas, como da outra vez eu falei aqui, essa mensagem que Deus me pediu para preparar com esse tema é algo que eu vai falar para mim também. E se o milagre não vem? Difícil, né? Como é difícil. Quantas vezes, né, que nós temos situações que a gente espera uma resposta, e ela não vem. E o texto é de 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Mas eu vou pegar só a frase que eu entendo que é a chave. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vejo que nós temos vivido tempos em que a gente expressar a nossa fé exige de nós coragem e sensibilidade. Não tem sido fácil. É muito fácil nós expressarmos a nossa fé no nosso meio, aqui conosco, né? Todas nós conhecemos o Senhor, todas nós caminhamos com o Senhor há bastante tempo, mas quando nós precisamos expressar a nossa fé para outras pessoas, realmente não tem sido fácil. E, principalmente, Deus parece que nos dá a oportunidade de falarmos nesses muitas vezes de dor. Como você falar para alguém que, de repente, perdeu um ente querido? Como falar que Deus também está nessa situação? Então, hoje, com o coração aberto, nós estamos aqui nos reunindo para a gente refletir sobre essa palavra. Eu tenho certeza que, se eu fosse perguntar para cada uma de vocês, eu creio que todas nós já sentimos o silêncio de Deus diante de algumas das nossas orações. Aquelas orações mais profundas, mais sofridas, no íntimo do nosso ser, no nosso quarto, num canto. Muitas vezes nós não ouvimos o Senhor. E eu sou daquelas que, quando eu quero ouvir o Senhor, eu quero ouvir Ele direitinho, falando tintim por tintim. Não pode vir com meias palavras, que eu sou meio burrinha para essas coisas. Essa coisa de falar assim, Deus fala comigo em sonho. Não fala não, porque eu durmo profundo. Então, se Deus quiser falar comigo em sonho, Ele vai ter que me dar uns cutucão para fazer isso. Então, quantas vezes, talvez, nós nos ajoelhamos em oração, esperamos que Deus dissesse um sim para a gente? Quantas vezes nós oramos com fé, com lágrimas, com jejum, com toda a nossa alma, com a ajuda de amigos, a ajuda da igreja, crendo no milagre e que esse milagre viria. E às vezes ele não vem. A verdade é que todos nós aprendemos de cedo, desde que a gente começou a caminhar com o Senhor, que Deus é poderoso para curar, libertar, restaurar. E sim, Ele faz tudo isso e muito mais. Ele ainda, nos dias de hoje, Ele realiza milagres. E talvez naquela época de Jesus os milagres fossem diferentes, mas cada uma de nós consegue ver a mão do Senhor em determinados milagres. E a gente fala, não, isso foi milagre do Senhor. E muitas vezes esses milagres, eles nos surpreendem com curas físicas, curas emocionais, às vezes reconciliações, portas de emprego, com muitas coisas. Eu, nessa minha caminhada com o Senhor desde os 18 anos, eu posso dizer muitos e muitos e muitos milagres que eu vi a mão do Senhor me respondendo desde abrir uma porta de emprego e usar a mesma palavra que eu usei com o meu marido, que eu falei assim,
eu lembro alguns anos atrás, eu estava procurando uma porta de emprego e eu falei assim, quando eu saí da entrevista, olha bem, foi boa. Então vamos esperar. Se Deus quiser escancarar essa vaga, ele vai abrir essa porta. 2 dias depois, a pessoa do RH me liga e fala assim, olha, você foi aprovada. Eu falei assim, mas vocês não disseram que iam me ligar só depois do carnaval, quando o gerente chegasse? Aí, então, Deus escancarou a vaga de tal maneira que você está sendo contratada. Eu falei, obrigada, senhor. Então, aquela foi uma fala que realmente eu compreendi que era Deus falando comigo. Mas e quando nós não temos nenhuma resposta? Algumas de nós já vivemos esses milagres visíveis que nós podemos contar, até com lágrima nos olhos. A minha cura, a cura da Dilza, da Rose. Sou mais próximo, mas talvez vocês também. Outros, no entanto, seguem esperando, e há quem já tenha enterrado essa esperança. Eu orei anos pela cura da minha irmã com câncer, e ela partiu. Eu orei quando eu estava na quimioterapia, com outros colegas, com outras pessoas que eu conheci na quimioterapia, naquele dia que eu ia. Todos partiram, menos eu. Todos. Eu sou muito emotiva, dou risada, mas eu também choro. Aquela moça linda que eu vi a primeira vez. Linda, uma mulher linda, alta, magra, um cabelo. E ela saiu da sala de quimioterapia e era a minha primeira químio. E eu pensei assim, o que essa mulher está fazendo aqui? E aí depois, conforme eu fui conhecendo, eu soube que ela estava fazendo tratamento de câncer. Ela se foi. A senhorinha que começou a fazer novamente um tratamento se foi. Um moço de 30 anos que descobriu um câncer no cérebro se foi. A Denise, que partiu para o Senhor, eu não tive nem chance de falar com ela, porque eu me comunicava com ela depois que eu saí pelo WhatsApp. Um dia eu recebi a notícia pelo marido dela que ela tinha partido para o Senhor. Então nós vivemos muitos milagres que a gente contar com lágrimas. Outros, no entanto, seguem esperando. E há quem nem acredite mais nessa esperança, tenha mais esperança. Então, quando o milagre não vem, o coração pode sangrar e às vezes surgem sentimentos que nós que somos cristãs, nem ousamos dizer em voz alta. Às vezes vem a frustração, a tristeza, a solidão, a confusão. Parece que Deus se calou. E aí? Por que ele se calou? E nesse momento, surgem algumas perguntas que a gente tem vergonha de pensar ou compartilhar com uma das amigas. Será que Deus me ama menos? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu estou em pecado? No mundo cristão, muitas vezes, tem pessoas que às vezes veem um irmão passando por uma situação que talvez pense assim, nossa, o irmão está em pecado, hein? Pode ser que alguém pense isso. Mas o amor de Deus, ele não é seletivo. Ele não tem filhos preferidos. O amor dele é pleno. O amor dele é perfeito. É imutável. A ausência de um milagre não é ausência de amor. É apenas a presença de um propósito maior que nós não compreendemos e que nós não vamos entender. São os mistérios do Senhor. Nós não teríamos
capacidade, eu acredito que psicológica, para a gente compreender as decisões do Senhor. É nesse lugar do silêncio e da espera que nós encontramos Paulo, que é quem do versículo tema. Ele orou, é engraçado que a Bíblia fala que ele orou 3 vezes para que fosse retirado o espinho. Eu acredito que muitas de nós já oramos zilhões de vezes por algo que de repente ainda não aconteceu. E aí Paulo fala, a Bíblia fala 3 vezes, né? Poxa vida, só 3 vezes. Ele clamou ao Senhor para ficar livre daquele sofrimento. E sabe o que ele ouviu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não foi curado, mas ele foi sustentado. E isso também é um milagre. Milagre não é só o que muda por fora. Ah, eu tô com uma doença, então eu fui curada, então tá todo mundo vendo, ok. Não, o milagre, ele é mais do que isso. Ele, sobretudo, ele transforma a gente por dentro. Eu tô com uma amiga da Igreja do Nazareno da Cidade Universitária, a irmã Rosana, que é casada com o Evanil. Ela é uma pessoa tão doce, tão amável. Nós participamos do grupo de comunhão de quinta-feira com o pastor Roberto. Quando eu comecei nesse grupo, nós orávamos a Rosana. Ela tinha um problema no olho, ela fez uma cirurgia e o olho não resolveu, e ela sentia dores, e a gente orou, e a gente pediu a Deus, e a gente clamou. Ontem ela teve que tirar o olho. Ela fez uma cirurgia para retirar esse olho. Eu acredito que não seja fácil para ela ter esse silêncio em relação a essa situação. Mas a minha graça te basta. É isso que ela talvez não consiga entender nesse momento, mas é isso que ela tem que entender no futuro, talvez. Isso é muito mais profundo do que apenas a cura de um olho. Deus não retirou o espinho, ele não curou a ferida, ele não disse o sim, nem para Paulo, nem para Rosana. Mas ele deixa firme. Ele fala que eu te basto e eu vou te aperfeiçoar nessa fraqueza. E aqui que eu vejo que é o mistério da fé madura. Nós compreendemos que o milagre nem sempre vem do lado de fora, às vezes ele brota dentro de nós. Ele é pai, e é como pai que ele sabe o que é melhor, mesmo quando nós não entendemos. Eu não tive filhos, mas eu acredito que uma boa parte de vocês tem. Quantas vezes vocês tiveram que dizer não para os seus filhos? Eles não compreenderam o não. Alguns até ficaram meio emburrados, batendo pé, eu diria hoje mimizentos, né? Fazendo birra, mas vocês sabiam que era melhor para eles. Imagine Deus. Sabe o que é melhor para nós? Sim, às vezes Deus vai curar. Sim, às vezes Deus transforma tudo. Mas às vezes Ele nos sustenta onde que nós estamos. Outras vezes o milagre não é a cura, mas é ter levantar mesmo quando a gente está com dor. Sorrir em meio ao luto. Encontrar paz no meio da tempestade. Deus não está nos amando menos porque o milagre ainda não chegou. Ele está
distante. Ele não está distante porque ele não disse o sim. Ele está tão perto e ele deseja nos ensinar que a graça dele nos basta. E é essa graça que sustenta quando o corpo não responde, consola quando o coração está em pedaços, nos faz caminhar, caminha conosco na madrugada escura e diz: filha, eu estou aqui. Não é fácil, não é simples, mas é verdadeiro. Às vezes, o milagre não é perder a fé quando tudo nos convida a deixá-la para trás. Quantos de nós não se lembram de pessoas que se afastaram de Jesus porque não ouviram sim? A nossa igreja, quantas pessoas, a Dilza é da mesma época que eu, quantos casais, quantas famílias, quantas pessoas, não que mudaram de igreja, mas abandonaram tudo, voltaram para o mundo. Por quê? Porque como crianças mimadas não ouviram o sim de Deus e largaram tudo. Por isso, se hoje você está esperando por um milagre e ele não veio, o que eu posso te dizer é que você não está sozinha. Muitas de nós oram por situações que esse milagre ainda não chegou, mas Deus sabe. Ele, como Pai, sabe. Eu espero que essa não traga peso, mas traga descanso. Lembre que você não está sozinha. Se o milagre não vem, a presença de Deus permanece. Se a cura não chegou, o consolo vai chegar primeiro. Se o sim não veio, Deus fala: eu estou com você. E ele falou isso várias e várias e várias vezes na palavra. Então, siga com fé, com lágrimas, com esperança, com amor, às vezes com tristeza, mas persevere. Porque mesmo que o milagre não chegue, a graça permanece. Ela vai continuar dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam a manhã. É essa a minha palavra. Não sei se eu consegui. É uma palavra que ou é sim ou é não. E quando não nos vem, ou quando o silêncio se faz, não tem muito o que falar. É continuar caminhando com o Senhor. Tem um louvor que eu vou colocar lá no grupo, que ele é muito bonito, todas já conhecem, com certeza. Eu até achava que era um louvor novinho, né? Assim, novinho que eu digo 5 anos. Mas me parece que esse louvor é de 2015, 2017, uma coisa assim. Então já vai quase para 10 anos. Mas Eu Cuido de Ti. Eu acredito que esse louvor é um louvor que mais, talvez tenham outros, é claro, mas que mais me chamou a atenção, porque independente de todas as circunstâncias, Deus cuida de nós, mesmo nos momentos de silêncio. Ops, deixa eu mandar aqui o louvor para vocês. É isso, meninas. Que Deus abençoe vocês e que vocês possam estar perseverando no Senhor. Como Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Amém. Amém. Glória a Deus. Rê. Ô Rê,
É um assunto Amém. dificílimo, né? É um assunto difícil. Porque é muito fácil a gente tá bem, tá glorificando a Deus. Opa, quem tá falando? Deixa eu ver. Ninguém, estranho. É muito fácil a gente glorificar a Deus quando tá tudo bem, né? Porque quando não tá bem, a gente fica abalado. É nessas horas que a gente vê que a nossa fé falha. Nessas horas que a gente vê quanto pequena a gente é. E aí a palavra do Senhor, que a graça nos basta, é isso, porque a graça nos deixa de pé, né? É a graça do Senhor que nos ajuda mesmo nessas horas. E, e, e é isso. Era para você ministrar esse assunto, amor. No, É, então, ó. mas é aquilo que eu disse para vocês, que não, essa palavra não viesse como peso, mas sim para a gente entender que todos nós vamos passar por momentos de não termos uma resposta. E não é porque você não é amada do Senhor, não é porque você está em pecado, não é por nada disso. É porque Ele, como Pai, Ele sabe. A, a vida da minha irmã, que se perdeu, ela lutou 7 anos contra um câncer. Deus não queria aquilo para ela, mas ela tomou escolhas erradas e deixou a doença progredir. Quando nós soubemos, a doença já estava num estágio bem avançado. Nós oramos, ela não veio. Mas uma das coisas que minha irmã queria é que ela conseguisse, pelo menos, ver o filho dela maior de idade, porque o menino tinha 11 anos. Ela morreu quando ele completou 19 anos. Então, Deus atendeu É verdade. a oração dela, de uma certa forma, e a nossa. Nós não vimos a cura, mas eu creio que ela conheceu o Senhor, porque eu levei a palavra para ela. Muitas situações, e eu, às vezes, vejo que, que tudo que nós. Eu sinto dessa forma, que tudo que nós vivenciamos serve para testemunhar a glória de Deus, do que Ele fez na nossa vida, para outras pessoas que talvez não conheçam o mesmo Deus que nós conhecemos. Porque as pessoas acreditam muitas vezes que Deus deixou acontecer isso, Deus fez aquilo. Cadê o seu Deus? Então eu acredito que tudo que nós vivenciamos são os milagres do Senhor através das nossas vidas. Então, que você, irmã, tenha paz no seu coração. Continue orando. Claro, continue orando. Continue pedindo ao Senhor. Mas entregue a decisão. Porque nós queremos muitas vezes decidir por Deus. E ele vê tudo de uma maneira diferente. Muito diferente. Ele vê além. E são os mistérios do Senhor que nós não conseguimos entender. E conte conosco para que a gente possa orar umas pelas outras e esperar no Senhor que a resposta seja a que Ele quiser. Eu tenho aprendido, desculpa acabar me prolongando, mas eu tenho aprendido, às vezes alguém ora e pede oração, vamos orar por fulano de tal, vamos orar pela saúde de fulano de tal, vamos não sei o quê. Sim, a gente faz isso, claro. Mas eu tenho colocado na minha oração sempre, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque às vezes eu me lembro, eu acho que eu comentei, não sei se foi com a Rose e com a Dilza, quando o pastor PC faleceu, Paulo César. Ele teve um câncer bem agressivo,
não sei quantos de vocês conheceram ele. Ele era uma pessoa muito amável. Toda vez que, às vezes, a gente se encontrava no hospital, ele estava indo fazer exame, ou eu estava saindo de exame, enfim. E ele era uma pessoa que, infelizmente, o câncer dele foi bem complicado. Mas, pelo que eu entendi, ele não aceitava muito essa coisa de ir para o Senhor. Não que ele não acreditasse, não é isso. Mas ele estava lutando para viver, é claro. A pessoa tem que lutar para viver. Só que a gente tem, quando a gente está doente, a gente também tem que ter a consciência de que, às vezes, vamos lutar, mas às vezes a luta é para a gente ir para o Senhor. E eu acho que eu conversei com uma das meninas, ou foi com outra pessoa, me desculpe se não foi com a Dilza e com a Rose, que eu me lembro que ele ficou em coma, e quando eu fui ver a minha irmã, e ela já estava partindo, ela não partia. Ela ficava oscilando, né, o abatimento cardíaco dela, até que uma hora eu cheguei no ouvido dela e falei: Sam, minha irmã chamava Sandra, Sam, pode descansar, fica tranquila, que nós vamos cuidar do Fernando. Deus vai te receber. Quando eu falei isso, o batimento cardíaco foi diminuindo e ela partiu para o Senhor. E eu me lembro de ter comentado com alguém que, às vezes, a gente. E é uma coisa horrível, gente, você ter que fazer isso. Mas, às vezes, é necessário. Está entre a vida e a morte, e ela está se. E, às vezes, a gente precisa deixar essa pessoa partir. Então, tem algumas orações. Então, agora, quando eu oro pela saúde de alguém que eu sei que está numa situação, às vezes, mais complicada, eu falo: que seja feita a sua vontade, Pai. Se for da tua vontade, opera um milagre, cura, retira aquela pessoa do hospital, volta para casa, não sei o quê, não sei o quê. Mas que seja feita a tua vontade. É isso, agora eu não falo mais nada. Eu Pode, queria ouvir as meninas. pode falar, porque ó, tem 15 minutos ainda. Mas você sabe que você falando desse, eu também tenho muito cuidado em orar sobre isso, porque aquela passagem do rei Ezequias que pediu mais tempo de ir para o Senhor não levar ele, acho que é Ezequias. E o Senhor deu o tempo que ele queria, só que aí ele se corrompeu, né? E se perdeu. Então, muitas vezes não, a gente tem que falar sempre para que o Senhor faça a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Se a gente confia na palavra do Senhor, a gente tem que confiar que a vontade dele é muito melhor que a nossa, sempre vai ser, né? E é isso. E aí vamos abrir para as meninas. Quem quer comentar? Tá todo mundo muda. Eu quero falar, Vivi. Fala, Cá. Tá me ouvindo? Minha internet parece que Sim. tá ruim. Não, tá Vivi? ótimo, tá ótimo. Ah, tá. Obrigada, Regiane, pela mensagem. Eu estava precisando de ouvir isso. E às vezes a gente fica pensando, né? Por que que não aconteceu, né? Será que eu não orei o suficiente? Será que eu não jejuei o suficiente? Será que eu não expulsei o demônio? Será que passa mil coisas, né, na cabeça da gente? E às vezes a gente nem vai ficar sabendo o motivo pelo qual não recebeu aquilo que a gente tanto almejava, né? E Deus, ele não deve satisfação para ninguém. E existem os mistérios, né, como você falou, do Senhor e que pertencem a Ele. E eu só queria mesmo te agradecer, tá? Por essa palavra. É maravilhosa.
Obrigada. Deus é bom, né? Deus é bom porque Ele sabe que a gente precisa sempre do conforto dele e essas ministrações. Esse livro, eu creio que está sendo muito edificante para a gente, né? Porque fé, aqui, fé, psiquiatria e fé saudável. Mexe muito com a gente quando envolve nossa saúde, quando envolve qualquer coisa que desestrutura a gente, né? Então, é muito bom poder ouvi-las e ouvir o Senhor através de cada uma, né? Mais alguém, menino? Eu quero, Vivi. Pode. Pode falar, Dê, pode falar. Não, tudo bem, eu espero. Pode. Eu queria agradecer, assim como a Karina também, agradecer a Rê por essa palavra que eu também, por uns bons anos, e vou dizer aqui, por quase 9 anos, eu pleiteei uma causa diante do Senhor com toda a certeza que eu tinha na minha vida que era favorável a mim, pelo menos do jeito que eu queria, né? E quando não veio, eu confesso que eu frustrei. Eu me desanimou, fiquei. Acho que é o tempo da aceitação, né? Mas Deus é tão bom que vai trabalhando no coração da gente, vai trazendo cura, vai trazendo paz, né? E a gente continua, né? Eu confesso que hoje eu não pleiteio mais a causa, pelo menos por aquele, né, aquele motivo mesmo em relação a outras coisas. Eu confesso que eu fiquei assim meio cabisbaixa, mas não fiquei revoltada de jeito nenhum. Deus trouxe paz no meu coração e eu tenho colocado nas mãos dele. Não tenho pedido, tenho falado, se o senhor quiser fazer o que o senhor quiser, eu sei que vai ser o melhor para mim. E tenho caminhado assim, né? Então, Deus é tão bondoso que Ele traz essa paz, né? Pelo menos ao meu coração, Ele trouxe essa paz, né? Então, mas uma boa pergunta, né? E quando o milagre não vem, o que fazer, né? Mas a gente continua e Deus vai dando força para a gente continuar e prosseguir. Obrigado, Rê. Palavra muito, muito, muito boa mesmo. Em tudo dai graças. Amém. Dê, vai lá, Dê. Oi. Ai, Regiane, tão gostoso te ouvir. Queria te ouvir mais, falar mais. O que eu tenho para falar foram muitos milagres que eu pedi na minha vida toda e boa parte deles Deus me atendeu. Mas ainda falta alguns e eu creio que Ele ainda vai me atender. Eu estou naquele grupinho, eu estou perseverando. Jamais vou desistir. Jamais vou desistir de perseverar, de perder a esperança. E eu tenho uma filha ainda que faz anos e anos que eu oro, eu jejuo. Acho que todas já sabem, mas ela não larga a cerveja. E ela fala que ela é crente, que ela foi batizada, que ela não precisa contar a vida dela para ninguém, a vida dela é na casa dela. Mas isso, o modo dela pensar, o que me incomoda é a bebida, porque ela bebe assim muito mais que o marido, e o marido aceita, eles estão felizes, eles falam que são super felizes, já têm filhos casados, e esse milagre, quando eu oro, eu falo, Senhor, eu queria tanto ver ela liberta da bebida, e tem mês que eu jejuo, tem mês que não, quando dá, mas eu vou seguir perseverando. E os milagres, Deus não para comigo, né?
esse é o maior, acho que eu espero, né? E só esses dias, o que eu passei no dia do meu aniversário, olha, eu confesso que eu nunca pensei que eu ia ter um aniversário daquele jeito, né? Eu acabei perdendo não, porque Deus restituiu tudo. Em 3 dias, foram mais de... Pegou tudo meu lins, meu especial, mas eu fui tão cega, mas tão cega. E tem hora que eu acho que eu sou tão esperta, acho que Deus falou, você não é esperta nada. Eu bobeei de um jeito que, sei lá, até a moça na delegacia falou, mas não tem como não cair num golpe desse. É um presente de aniversário. Você não ia pagar uma taxa de R$ 7, né? Não é uma quantia assim. E deixei passar o cartão. Mas serviu para me aprender. Eu achei que eu não ia reaver. Pedi perdão para Deus, da minha pouca fé, porque foi muito pouca, que eu achei que seria um dinheiro perdido. Aí meu marido falou, a gente vai pondo, cobrindo a conta aos poucos, porque limpou tudo, até meu especial, mas depois de 3 dias, eu corri, né? Eu passei meu aniversário no banco, na delegacia, e à noite teve um bolinho de parabéns com os filhos. Mas, glória a Deus por tudo isso. Tudo tem um propósito. Agora é ficar mais Você vê, esperta, já que eu eu achava que eu era. Eu contei para minha mãe isso que Ah, aconteceu com você, para dizer hum, o quão essas pessoas estão se especializando em golpes. tá. Eu contei exatamente, eu falei, olha, o que minha amiga foi, passou, então Hum, toma cuidado. Então, foi aquilo que eu escrevi. Qualquer uma de nós iria cair na mesma situação que você. E eu é. fui preocupada com sua, Nossa, eu ia falar gastura, né? Com o seu, vocês assim, você foram a fica, primeira que eu falei. E na hora eu queria falar com alguém, eu estava sozinha. Mas vocês foram a primeira, eu catei, abri o áudio, falei, nossa, depois que eu vi o que eu fiz, eu falei, esse desespero eu tinha que passar sozinha com Deus, né? Mas eu fiquei assim, nossa, não, me faltou você chão. tinha, você tinha que compartilhar conosco e Ah, nós, como corpo de Cristo, pudemos sim, orar, sim, pudemos pedir para que, se era uma ação do inimigo, que ele tirasse isso, porque era um momento de alegria para você, um ano de vida, foi um aniversário de polícia, delegacia, foi. banco, Show. mas glória a Deus, porque eu creio É, que no ano que vem nós vamos comemorar esse aniversário na paz. amém, assim seja. E é isso, Deus restitui assim, nossa, nas pequenas, nas grandes, para mim foi grande, e minha filha vai chegar. É o tempo do Senhor. É o tempo do Senhor. Eu quero ainda ter essa alegria para mim. Ela acha que é perfeita, que não mexe com ninguém, que é uma com gosto dela, e não tem como, não tem como, ainda mais filha casada, né? A gente não pode se meter muito, né? Tem a família dela, há 30 anos que ela é casada, ela vive muito bem, o marido e o marido já veio, quando casou, ela era católica e ele já era crente. Ele era a mãe da presbiteriana, a família toda. Mas ele não, ele acha que ele não rouba, não mente, não faz mal para ninguém e eles fazem o que eles quiserem, assim, os dois juntos. E são felizes. Os filhos aceitam, mas eu ainda vou ver. Ela largar a bebida, Deus ainda, eu espero nele. Eu falei, mas vou seguindo, perseverando. Seja feita a vontade de Deus. Eu lembrei, quando você estava contando, né, das pessoas doentes, né, que Deus acaba levando e orou tanto. Eu lembrei de uma fala da Edmeia. A Edmeia, quando enterrou a filha, com 24 anos, ela disse que o primeiro pensamento, ela falou, Senhor, por que eu? Por que o Senhor pegou minha filha tão nova, né? Ela tinha tanto para viver ainda, aí que
Deus falou para ela na hora: ela não é sua, ela é minha, e eu quis ela. A idade. Então, na hora que você começou a contar, lembrei dela. Até foi muito emocionante quando ela falou isso. E vamos seguindo, perseverando. Adorei te ouvir, Regiane. Obrigada, amor. Deus abençoe sua vida muito. Amém. Mais alguém? Temos ainda aí 2 minutinhos. Quem mais gostaria de falar? Mais ninguém? Quem não quiser, pode ajudar a Nani a recortar. É verdade? Aquela mulher recorta. Ô, Vivi, eu só quero acrescentar uma coisa. Fala, Miriam. Primeiro, Regiane, obrigada pela palavra. Realmente é sempre bom para a gente pensar, né? E eu, com todos os problemas que eu já passei, perdas e tudo mais, um dia eu parei para pensar que eu queria que Deus fosse submisso à minha vontade, né? E, na verdade, eu aprendi com tudo isso que a gente tem que estar submisso à vontade de Deus, independente qual seja ela. Então, isso, de uma certa forma, me ajudou muito a ter entendimento sobre as coisas, porque sempre eu achava assim, a palavra de Deus não diz, você ora, você pede, ele responde. Então, eu ficava inconformada, principalmente diante das perdas, né? Poxa, eu pedi isso para Deus, por que que ele não me deu? E eu aprendi de que eu tenho que estar submissa à vontade dele, e não ele à minha, porque ele é o Pai. E ele vê, igual você, alguém falou, né? Ele vê além, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Então, que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria, que a gente possa estar totalmente na dependência dele, mas não revoltado ou questionando, né? Mas realmente em submissão e sabendo que ele cuida de nós. Não é fácil, porque às vezes a gente não entende, mas seria tão bom se fosse do jeito que eu queria que fosse, né? Mas não é. É isso. A própria Bíblia fala, né, que nosso coração é enganoso. Então, Com certeza. nem sempre a nossa vontade é a melhor para nós mesmos, né? Sim. Aham, Amém. com certeza. Obrigada, Miriam. Bom, é isso. Mais alguém quer falar ou podemos encerrar? Acho que a gente pode encerrar. Fala, Rê. Vamos todo mundo para a cama. Todo mundo para a cama. Meninas, É, é sempre... Eu fico muito feliz pelas oportunidades. Eu queria fazer uma oração para a gente terminar. Pode ser, Vivi? pode, claro. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado por cada pessoa que aqui está, por esse grupo que nasceu no coração de algumas mulheres, Pai. Obrigada, Senhor, podemos ouvir a Tua palavra, os outros, podemos entregar o nosso fardo nas Tuas mãos, mas também podemos compartilhar com irmãs tão queridas, Senhor Jesus. Abençoa cada uma que aqui está, abençoa aquelas hoje, que talvez estejam lá no jantar dos namorados ou numa outra situação, não importa. Abençoa cada uma delas, abençoa seus filhos, seus esposos, seu lar, o trabalho, tudo, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada uma de nós e que, através das nossas vidas, Pai, pessoas possam vir a te conhecer, que nós possamos ter a sabedoria para nos submetermos à tua vontade, ao teu agir, ao teu querer em nossas vidas. E que a gente não se desvie jamais dos teus caminhos. Que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é maior que qualquer coisa, Pai. Nós queremos nos apresentar na tua, nos colocarmos na tua presença, aprendendo mais de ti, podendo descansar em ti, podermos aprender mais de ti, sabendo que o Senhor nos ama de maneira incondicional, independente de quem somos, independente das nossas falhas, independente das nossas, em alguns momentos, falta de fé.
O Senhor nos ama, e eu sei que o Senhor há de fazer com que esse grupo possa se unir mais e mais para conhecer de Ti. Obrigada, Senhor Jesus, que o Senhor possa agora descansar, possa ter uma noite de sono agradável, possa se refazer para um dia que amanhã se inicia. E é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Rê, obrigada, querida. Muito obrigada. Que Deus te abençoe muito. Obrigada pelo convite. Amém. Eu tenho certeza que as meninas foram muito abençoadas e o Senhor usou a sua vida, que a gente vive para isso, né? Para ser instrumento do Senhor. Então, graças a Deus pela sua vida, Rê. Obrigada. Obrigada pela oração. E obrigada, meninas, cada uma de vocês que veio aqui e esteve conosco. Essa comunhão é uma bênção, né? Uma bênção do Senhor. Obrigada, meninas. Deus abençoe. Boa noite. Bom embaixo das cobertas. A Sol lá. Ô, Sol, querida. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Boa noite. Deus abençoe. Beijo, beijo. Beijo, Nuno. Vão com Deus, gente. Até. Amém. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau, beijo.